Estamos de volta, gente, nossa parte número 3. Vamos seguir, né, com a análise dos elementos do plano de validade. O terceiro elemento que a gente vai analisar agora, como eu já enunciei, é a forma prescrita ou não defesa em lei. Em regra geral, amigos, em regra geral, a forma do negócio jurídico é livre. A regra é a liberdade de formas. É o que diz, inclusive, o artigo 107, que está entrando aí em sua tela, olha lá. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Então, a regra, a forma é livre. A regra é a liberdade de forma, salvo se houver exigência formal, exigência normativa, perdão, em sentido contrário. Mas a regra, repito, é a liberdade de forma. Então, em tese, pode ser por escrito, escrito público, escrito particular, pode ser verbal. A regra é essa. A regra, repito, é a liberdade de forma. Beleza? Todavia, é plenamente possível, como eu mencionei há pouco, que a lei, amigos, a lei, ela exija uma forma determinada. É plenamente possível que a lei exija uma forma determinada, que a lei determine uma forma. Quando a lei determinar uma forma, essa forma, por óbvio, deixa de ser livre, porque não há mais aquela liberdade de escolha, na verdade. Ela deixa de ser livre e passa a ser chamada de vinculada. Ela deixa de ser livre e passa a ser chamada de vinculada. Então, a forma é livre, em regra. Instrumento público, particular, verbal, você escolhe. Caso, porém, a lei exija uma outra forma, ela deixará de ser livre e se tornará o quê? Vinculada, determinada na lei. Gente, quando cai forma vinculada na prova, cai o 108, é batata. Cai o 108 que está aí na tela. Olha o que ele diz. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, a escritura pública é essencial à validade dos negócios que visem constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, se o negócio jurídico disser respeito a imóvel e o valor ultrapassar a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país, necessariamente terá que ser realizado por escritura pública. Necessariamente terá que ser realizado por escritura pública. Você em casa deve estar pensando, Luciano, e se eu não realizar por escritura pública? Olha só, em regra, se você não realizar por escritura pública, em regra, a consequência é nulidade absoluta. Em regra, a consequência é nulidade absoluta, mas a gente vai ver isso um pouco mais lá na frente, tá? Só disse aí para sanar a sua curiosidade, que eu sei que ela está habitando o seu ser agora. Mas em regra, é nulidade absoluta. Beleza? Aí na forma eu queria que você puxasse uma observaçãozinha. Uma observação importante. A vinculação da forma, essa forma vinculada, essa vinculação da forma, pode decorrer ainda de um ajuste de vontades. Então, essa vinculação da forma, que eu disse há pouco que decorria da lei, pode decorrer ainda de um ajuste de vontades. De um ajuste de vontades. É possível. É possível que eu faça com você um pré-contrato, contrato preliminar, um pré-contrato, e a gente deixe ajustado, pré-determinado, que o nosso contrato principal tem que ser por escritura pública, por instrumento particular, enfim, da forma que nós determinarmos. É possível que eu faça isso. É possível que eu faça isso. Então, além da forma vinculada decorrer da lei, essa forma vinculada pode decorrer ainda de um ajuste de vontade. Segunda observação, Júlio, baixa essa temperatura aí, pelo amor de Deus. Segunda observação, estou começando a suar. Segunda observação.
O contrato preliminar, tá bom. O contrato preliminar. Contrato preliminar. O que é o contrato preliminar? Contrato preliminar, sua prova pode chamar também de promessa. Promessa. Anticontrato ou pré-contrato. Promessa. Anticontrato ou pré-contrato. O contrato preliminar, promessa, anticontrato ou pré-contrato. Promessa, anticontrato ou pré-contrato. Tem sempre forma livre. Sempre forma livre. Artigo 462 do Código Civil. Sempre terá forma livre, artigo 462 do Código Civil. Então fica atento a essas ponderações, tá? Fica atento a essas ponderações, essas duas observações. Essa do contrato preliminar é muito importante, porque a gente vê muito aí espalhado pelos grandes centros urbanos, né, os que principalmente sofrem aí grande processo de verticalização, muitas obras, né, exemplo de Salvador, por exemplo, né, e Recife, são dois canteiros de obra hoje no Brasil. Você passa e vê muito prédio construindo, e você vê as pessoas vendendo imóveis ali no estande de vendas. E geralmente o imóvel tem um valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Aí muita gente fica, pô, Luciano disse na aula que se tivesse um valor superior a 30 vezes, tinha que ser por escritura pública. Como é que o cara está vendendo ali? Porque ali o cara não está fazendo venda, o cara está fazendo promessa de compra e venda. E o contrato preliminar sempre tem forma livre. Invariavelmente ele vai ter forma livre. Ok? Seguindo aí. Quarto elemento da validade. Vontade exteriorizada, não viciada. Vontade exteriorizada, não viciada. Vontade exteriorizada, sua prova pode chamar também de consentimento. É a mesma coisa. Consentimento. E não viciada, sua prova pode chamar de válido. Consentimento válido. Então, vontade exteriorizada, não viciada. Vontade exteriorizada é o consentimento. Não viciada é o válido. Consentimento válido. E aí vem a primeira pergunta. De qual maneira eu posso consentir? Como eu posso consentir? Em tese, de qualquer maneira. Em tese, você pode consentir, repito, de qualquer maneira. Pode ser verbalmente, pode ser por escrito. Em tese, de qualquer maneira. Desde que seja de forma livre e desembaraçada. Como assim livre e desembaraçada? Livre e desembaraçada, sem nenhum mecanismo de pressão, sem nenhuma coação, sem nenhum erro. Então, em tese, você pode consentir de qualquer maneira, desde que de forma livre e desembaraçada, sem nenhuma pressão, sem nenhuma coação, sem nenhum erro. Em tese, é assim que funciona. Mas aí você pergunta, e essa tua pergunta já foi feita por inúmeras oportunidades em provas de carreira fiscal. É possível consentir através do silêncio? Será? Eu posso consentir através do silêncio? Quem cala consente para o direito? E aí? A regra geral é a impossibilidade de consentimento através do silêncio. A regra geral é essa. Impossibilidade de consentimento através do silêncio. Essa é a regra geral. Todavia, a exceção. Claro, e o que cai na prova, os senhores já sabem que é sempre a exceção. A exceção, artigo 111 aí na tela. Olha lá. O silêncio importa anuência quando, primeiro, circunstâncias ou os usos autorizarem. Segundo, e, olha que está somando, e não for necessária a declaração de vontade expressa. Então, quando as circunstâncias ou os usos autorizarem, somado, e não for necessária a declaração de vontade expressa. Pronto. Se você tiver isso aí somado, você vai ter um consentimento através do silêncio. Quer ver um exemplo em que a lei permite que você consinta através do silêncio? Doação manual. Doação manual. Você não quer que é uma doação manual? Doação manual, gente, doação manual é uma doação pura,
de um objeto de pequeno valor. Doação pura de um objeto de pequeno valor. Trata-se aí de uma doação manual. Pura de um objeto de pequeno valor. Beleza? Tranquilo. Presente entre amigos, presente entre namorados é doação manual, em tese. Tá? Quando você dá um presente para o seu namorado, para o seu amigo, para a sua amiga, você, como nós dizemos aqui na Bahia, lá ele, dar sem esperar receber nada em troca. Tá? Trata-se de uma doação pura ou uma doação manual. É um ato de solidarismo, é um ato de carinho. Apesar de ter gente por aí que discorda da tese. Mas repito, uma doação manual. Imagina que um grande amigo seu, uma grande amiga sua, está fazendo aniversário e você, por uma razão da vida qualquer, não tem condições de ir ao aniversário. Você então compra um presente e deixa lá para o cidadão na portaria. Se ele não lhe ligar para agradecer, significa que não aceitou? Não, significa que é mal educado. Deveria ter lhe ligado. Mas tecnicamente é que ele pode aceitar mediante silêncio. Porque as circunstâncias ou os usos autorizam e não é necessária declaração de vontade expressa. A lei não exige. Trata-se de uma doação manual. Trata-se de uma doação manual. Beleza? Gente, outra coisa, joga aí na tela, Júlio. Sempre que você verificar em um artigo a expressão usos, leia como usos e costumes. Usos e costumes, tá? Então, na verdade, quando o artigo fala em uso, são os usos e costumes. Beleza? Então tá aí, é possível, excepcionalmente, que haja essa aceitação através do silêncio. Se você, meu caro, desrespeitar um destes elementos aí, joga na tela, por favor, Júlio. Um destes elementos aí da validade, se o agente é incapaz ou é ilegitimado, se o objeto é ilícito, não é determinado, a forma não é prescrita, a vontade foi viciada, enfim. Se vocês, senhores, desrespeitarem um destes elementos aí, elencados no plano da validade, você estará diante de um negócio inválido. Inválido. E estando diante de um negócio inválido, nós adentramos o estudo, Júlio joga aí na tela, da teoria das invalidades. Nós adentramos ao estudo da teoria das invalidades. Então, se desrespeitado nos elementos de validade, o negócio será inválido. Nós, então, adentramos o estudo da teoria das invalidades. E no estudo da teoria das invalidades, eu tenho algumas informações iniciais muito importantes. A primeira é que a teoria das invalidades também pode ser chamada, joga aí na tela, de teoria das nulidades. É a mesma coisa. Então, apareceu na prova a teoria das invalidades ou teoria das nulidades, é a mesma coisa. Você não vai se agoniar, como diz um amigo meu lá de Maceió, você não vai se aperrinhar, não é isso? Pronto. É a mesma coisa, invalidades ou nulidades. Essa é a primeira informação importante. A segunda informação importante é que estas invalidades ou nulidades, se subdividem em invalidades absolutas ou nulidades absolutas e invalidades ou nulidades relativas. Quando ela é absoluta, a prova denomina simplesmente de nulidade. Quando ela é relativa, de anulabilidade. Anulabilidade. Então, a teoria das invalidades ou das nulidades se subdivide aí em invalidades ou nulidades absolutas, nulidades absolutas, e invalidades ou nulidades relativas. Absolutas ou relativas. As absolutas são as nulidades, as relativas são as anulabilidades. Tá? Como é que eu sei se é absoluto ou relativo? É opção legislativa. É opção legislativa. O legislador tratou disso no código, a gente vai ver mais um pouquinho na frente.
e tratou sobre a seguinte perspectiva. Quando o fato é grave, a nulidade é absoluta. Quando o fato é grave, a nulidade ela é absoluta. Quando o fato é menos grave, menos severo, enfim, ele encaixa a nulidade como relativa. O critério é esse. Eu vou dar apenas um exemplo, mas não se agonie com isso, que já já a gente vai tratar de todas as hipóteses, uma a uma, só para você entender nas observações iniciais. O menor de 16 anos, que pratica um ato, ele necessita, o menor de 16 anos, de um representante. Se ele não tiver um representante, a hipótese é de nulidade absoluta. Perfeito. Nulidade absoluta. Se ele, porém, tiver entre 16 e 18 anos, 16 e 18, e praticar um ato, ele não vai precisar de um representante, agora ele precisa de um assistente. E se ele não tiver um assistente, a nulidade não é mais absoluta, a nulidade é relativa. Porque é menos grave. É menos grave. O menor de 16 é mais grave. Tem uma noção menos real das coisas. Tem menos vivência, etc. 16, 18 já é menos mal. Então, é política legislativa. Ainda nas informações iniciais. As invalidades jamais são implícitas. As invalidades jamais são implícitas. Todas elas estão determinadas e expressas na lei. Não há invalidade implícita. Todas determinadas, todas expressas na norma. Tem que estar na lei. Tem que estar na lei. Então, nada na hora da prova de falar, não está no código, mas eu acho que... Não, tem que estar expresso na lei. Última informação inicial. Só há invalidade se houver prejuízo. Só há invalidade se houver prejuízo. Se não tiver prejuízo, não tem invalidade. Então estão aí as informações iniciais. Invalidade se divide em nulidade absoluta e nulidade relativa. Nulidade absoluta simplesmente nulidade, nulidade relativa anulabilidades. O encaixe depende do nível da invalidade. Se a invalidade é muito gritante, se a inadequação é muito gritante, é absoluta. Se a inadequação é mais branda, é relativa. Beleza. Então depende aí do nível de invalidação, enfim, da opção legislativa. Só há invalidade se houver determinação de norma expressa e não há invalidade se não houver prejuízo. Visto isto, essas informações iniciais, avanço inicialmente, joga aí na tela, Júlio, ao estudo, espera aí que eu estou apanhando aqui, da nulidade absoluta. Então avança ao estudo da nulidade absoluta, que sua prova pode denominar, repito, simplesmente de nulidade. Nulidade absoluta, que a sua prova poderá denominar simplesmente de nulidade. Beleza? Tranquilo? Vamos ao estudo dela. Gente, tanto sobre nulidade absoluta como sobre nulidade relativa, o que sua prova vai cobrar são as hipóteses de ocorrência e as características. Então, tanto sobre a nulidade absoluta como sobre a nulidade relativa, o que a sua prova vai cobrar são as hipóteses de ocorrência e as características. E é assim que a gente vai seguir o nosso estudo. Tanto é que começa aqui com as hipóteses, ó. As hipóteses de ocorrência da nulidade absoluta estão todas disciplinadas nos artigos 166 e 167. 166 e 167 do Código Civil. O artigo 167 trata do tema simulação. O artigo 167 versa sobre o tema simulação. Beleza.
Já o 166 traz várias outras hipóteses. Então o 67 diz que o ato simulado é nulo, e o 166 traz várias outras hipóteses. Joga aí na tela para mim, Júlio, olha lá. É nulo o negócio jurídico quando? Celebrado por pessoa absolutamente incapaz, isso é que eu falei há tempos atrás. For ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. O motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Não revestir a forma prescrita em lei. For preterido alguma solenidade que a lei a considere essencial para a sua validade. Tiver por objetivo fraudar a lei imperativa. A lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem culminar sanção. Está aí o rol. Está aí o rol. Este é o rol das nulidades absolutas e os senhores têm que conhecer o rol. Já já, quando eu tratar de nulidade relativa, eu vou dar um macetezinho acerca do rol. Mas tem que conhecer o rol. Artigos 166 e 167. 167 simulação, 166 tem mais lá 7 hipóteses. Vistas as hipóteses de ocorrência, vencidas as hipóteses de ocorrência, caminham, senhores, para análise das características. Caminham para análise das características do negócio nulo. E vamos verificar uma a uma. Primeira característica, nulidade absoluta atinge interesse público. Nulidade absoluta atinge interesse público. É a primeira característica. Sempre que eu falo de nulidade absoluta, ela atinge interesse público. É a primeira característica. Segunda característica, eu vou tratar fora de ordem dessa que eu elenquei no material, porque essa ordem que eu vou dar aqui fica um pouco mais didática. Segunda característica, nulidade absoluta pode ser arguida por qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Gente, quando eu falo em qualquer pessoa, coloca aí no bolo da qualquer pessoa as partes do processo. As partes do processo. Um terceiro. Então, partes do processo. Um terceiro. O Ministério Público. Então, partes do processo. Terceiro, Ministério Público. E até mesmo o juiz de ofício. Então, partes do processo. Um terceiro. O Ministério Público. E até mesmo o juiz de ofício. De ofício, que sua prova pode chamar também de ex ofício. Ou até mesmo juiz de ofício ou ex ofício. O que é isso? O que é de ofício ou ex ofício? De ofício ou ex ofício é independentemente de provocação. Independentemente de provocação. Ainda que ninguém tenha provocado, ele de ofício ou ex ofício poderá o quê? Declará-la. De ofício ou ex ofício, ele poderá declará-la. Trata-se aí de uma nulidade absoluta. Luciano, por que é tão amplo assim, qualquer pessoa? Porque é uma questão de interesse público. Porque é uma questão de interesse público. Terceira característica, não há prazo de arguição. Não há prazo de arguição e nem limite de instância ao tribunal. Não há prazo de arguição e nem limite de instância ao tribunal. Porque é uma questão de ordem pública. Pode ser arguída hoje, amanhã, na primeira instância, no STJ, no Tribunal de Justiça. Não há prazo e nem limite de instância. Alguns dizem, às vezes pinta na prova assim, nulidade absoluta pode ser arguída a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição ou em qualquer instância. Perfeito. A qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição ou instância. Perfeito. Tranquilo. A decisão que declara, aí seguindo na próxima característica, a decisão que declara a nulidade absoluta tem efeitos, joga na tela para mim, Júlio, ex tunc. A decisão que declara a nulidade absoluta tem efeitos ex tunc. Ex tunc significa retroativos. Retroativo. Tem efeito ex tunc, retroativo. Tem aqui, ó, para trás. Ex tunc,
retroativo. Para trás. Retroage. Retroage. É como se o ato nulo nunca tivesse existido para o direito. É como se o ato nulo nunca tivesse existido para o direito. A decisão, ela retroage e vai matar o ato lá no seu nascimento. Então, vai retroagir e vai matar o ato lá no seu nascimento. Claro que isso é uma ficção jurídica, né, gente? Porque teve o ato ali, ele produziu uma cacetada de efeitos. Depois de muito tempo, vem a decisão. O que é que a decisão faz? A decisão vem desconstruindo tudo até o nascimento. Então, o juiz manda desconstruir tudo até o nascimento. É por isso que a gente diz que nulidade absoluta é opé leges. Joga aí na tela para mim. Opé leges. Opé leges. O que significa, Luciano, ser opé leges? Ela se opera de pleno direito. Ela é opé leges. Ela se opera de pleno direito. Ela é automática. Ela é opé leges. Ela se opera de pleno direito, ela é automática. Então ela é opé leges, se opera de pleno direito, ela é automática. Ok? Puxa uma observaçãozinha aí, amigos, acerca das características. Puxa uma observaçãozinha aí. Apesar de ser possível, o juiz declarar de ofício a nulidade absoluta, apesar de possível, enfim, de ser possível que o juiz declare de ofício a nulidade absoluta, o juiz não poderá supri-la. Então o juiz pode declarar de ofício, ele pode apontar de ofício, reconhecer de ofício, falar, ó, ninguém pediu, mas aqui tem nulidade absoluta, eu vou dar. Ele pode fazer isso, mas ele não pode supri-la. Ele não pode corrigi-la. Não pode. Ele declara, mas não corrige. Artigo 168, parágrafo único do Código Civil. 168, parágrafo único. No quarto bloco, retornarei com a nulidade relativa e adentraremos ao plano da eficácia do negócio jurídico. Até daqui a pouco.